Olá! Há alguns anos, um homem previu em detalhes os eventos climáticos extremos que viriam a devastar o estado do Rio Grande do Sul. E não foi mera adivinhação, mas uma análise meticulosa de dados científicos. Ele sabia que a combinação de mudanças climáticas com a ocupação desenfreada das terras levaria a catástrofes como essa que assistimos atônitos pela televisão e que já se tornou uma das maiores do mundo. Observando os padrões da chuva desde 2013, ele viu que algo grande estava por vir. Ele avisou. Ele alertou sobre a flexibilidade das leis ambientais que permitiam construções em áreas de risco e aumentariam a vulnerabilidade das cidades gaúchas. E depois do rastros de destruição causado pelas enchentes no estado, seus alertas do passado se tornaram virais na internet. Incrédulas com tudo o que estava acontecendo, a população começou a prestar atenção nos efeitos climáticos. O aquecimento global, muitas vezes negado pelos céticos, começou a mostrar que não era algo tão distante. E discutir os efeitos climáticos passou a fazer parte das nossas vidas. No programa de hoje, nós vamos falar com um cientista que previu essa triste tragédia no Rio Grande do Sul. Nós vamos receber o ecólogo, doutor em ciências, servidor público federal e professor de ecologia na Universidade Federal do Rio Grande, Marcelo Dutra. Olá, professor Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme conversar contigo. Infelizmente, num momento difícil, diante da tragédia do Rio Grande do Sul, mas sobre um tema fundamental que há muito tempo o senhor bate na tecla, que é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Assunto muitas vezes negado por pessoas focadas apenas no consumo, mas que começou a mostrar que não é algo tão distante de nós. Seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço, vamos bater um papo. Professor Marcelo, o senhor é ecólogo, doutor em ciências, professor de ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje as questões ambientais, elas se tornaram fundamentais nas pautas das relações internacionais pela emergência de um enfrentamento radical no sentido de ir à raiz do problema, já que a situação atual é de uma grave crise que coloca em xeque as condições ambientais de manutenção da vida planetária. Mas o senhor escolheu essa profissão há mais de 20 anos, numa época que os ecologistas eram chamados de loucos e desvairados. Pensar diferente é construir decisões por mais oportunidades? Olha, mas eu continuo sendo chamado de louco e desvairado, tá? Apesar de ter uma formação acadêmica e de atuar na academia e ter me especializado e me dedicado estar me dedicando há mais de 20 anos ao tema academicamente, com ciência, com pesquisa e na formação de alunos, é impressionante o quanto a gente ainda recebe críticas, e eu diria até críticas bastante violentas, quando a gente se opõe às forças econômicas e combinadas com forças políticas na tentativa de desmobilizar a nossa vontade de mostrar à sociedade a forma certa e as erradas de fazer. Então a gente enfrenta ainda muito preconceito e enfrenta ainda muita rejeição, e até mesmo neste momento agora de crise, que a gente até tem visto alguns gabinetes de crise sendo montados, algumas salas de situação, a gente nota que a academia é convidada a participar, mas nem todos da academia, talvez aqueles que não tenham já se manifestado de uma forma mais contundente, que não sejam tão lidos ou vistos como um crítico em potencial, um opositor, ou coisa que o valha, como se ciência tivesse ideologia ou se tivesse partido. Ciência não tem nada disso, Então, quando chega esse tipo de momento, esses mais críticos, como eu, por exemplo, literalmente não são convidados. Assim, eu mesmo não participei de nenhuma sala de situação, nenhuma discussão a respeito do que fazer, apenas as minhas manifestações, que têm sido muito pela rede social e particularmente pela imprensa, E aí, seja a imprensa nacional ou a internacional. Para quem for buscar lá no meu Instagram, vai ver que minhas falas estão na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, na França. Tem um monte de país que está muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. É impressionante como a gente ainda tem gente aqui
que apesar da dimensão, porque é como se tivesse explodido uma bomba no Rio Grande do Sul, ainda minimiza. Acha que isso foi só uma chuva e que estragou algumas coisas e que logo vai passar. Não se trata disso. Não foi só uma chuva, foi a chuva, e está dentro de um contexto de mudanças climáticas que vem se reproduzindo há muito tempo, aumentando cada vez mais sua intensidade, sua frequência, e os prejuízos e perdas de vidas tendem a ser maiores se a gente, de alguma maneira, não reagir. E essa reação significa, na reconstrução, a gente partir para métodos mais inteligentes. Precisamos investir mais em prevenção, precisamos investir mais em adaptação das cidades, porque literalmente nós não estamos preparados. Nem nós no Rio Grande do Sul e nem ninguém, nenhuma cidade no Brasil inteiro. Nós vamos falar sobre isso durante a entrevista, mas antes eu queria comentar, desde o fim de abril, em que o Brasil assiste atônito, né, as imagens das águas que dominam as cidades do Rio Grande do Sul e levam vidas no estado, expressões como catástrofe ambiental, emergência climática, elas passaram a dominar os noticiários e também a integrar o vocabulário de autoridades à população, na busca por explicações e soluções a esses eventos de mudanças na natureza. Então, para a gente começar, professor, o que é um evento climático extremo? Sim. Vamos lembrar que chuva é algo normal, vento é normal, ter dias ensolarados, quentes, às vezes dias mais úmidos, dias mais frios, tudo isso é absolutamente normal. Quando a gente fala em um evento extremo, é quando um episódio, né, de frio, granizo, chuva ou calor acontece de forma muito fora da normalidade e num período de tempo curto ou muito longo. Então, nós vivemos no período do verão, evidentemente, temperaturas mais elevadas. Só que a gente tem vivido agora verões que são não só mais secos, mas as temperaturas muito mais elevadas do que o normal. Então, a gente tem vivido as chamadas bolsas de calor ou bolhas de calor, né? Então, calores tórridos que deixam o solo mais seco, o risco de incêndios muito grande e as pessoas nas cidades absolutamente desconfortáveis. O que a gente viveu agora aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um evento extremo porque se caracteriza por um volume de chuvas muito além do esperado, num período de tempo que agora até foi longo, mas são chuvas em pancadas que acontecem em períodos muito estreitos. Então eu tenho um volume de água, né, que ocorre num determinado tempo que não há a menor possibilidade, né, dentro dos padrões hoje urbanos que são utilizados, né, e não preparados para eventos extremos, de tolerar. E aí quando a gente tem esse tipo de evento num vale encaixado de inundação, é óbvio que todas as infraestruturas que estiverem próximas às margens vão sofrer as consequências. E a gente viu muito isso acontecer na região serrana aqui do Rio Grande do Sul, mas não só lá. Eu estou na cidade de Pelotas, eu trabalho na cidade do Rio Grande. Nós estamos, então, na planície, no entorno da Lagoa dos Patos, na chamada Costa Doce. Aqui, o plano é predominante. E aí o nosso construir as cidades em terrenos baixos, planos e úmidos, nos fez vulneráveis a estes eventos, que é quando a água, né, em concentração muito altas, ou seja, a água vai empilhando e ganha o ambiente de margem, invade as áreas urbanizadas. E só que o grande problema é que nem sempre essas urbanizações são de muito tempo. Tem várias urbanizações que são muito recentes, que apesar dos alertas que a gente tem feito para a gestão pública das cidades, no sentido de dizer não permitam mais ou licenciem mais empreendimentos próximos a corpos hídricos ou empreendimentos em terrenos baixos, planos e úmidos, não estraguem os chamados efeito esponja que essas áreas úmidas possuem. Mas a gente, como normalmente não é ouvido, os empreendimentos seguem, a gestão pública continua autorizando e, obviamente, a gente acaba se tornando ou vivendo em um ambiente perigoso, né? Como várias cidades agora se tornaram. E aí, obviamente, apesar deste evento ter acontecido com presença elevada de chuvas,
Nós já estamos experimentando no Rio Grande do Sul eventos climáticos há muito mais tempo do que se pensa. A gente tem vivido momentos de período muito seco, né? Que a cada ano que passa, e principalmente em Laninha, nós temos uma quantidade maior de municípios que é atingido, que afeta ou tem afetado a nossa economia muito fortemente. E também a gente tem enfrentado períodos de vento. E aí o vento é sempre quando começa um novo El Ninho, as tempestades então que vão trazer essas novas chuvas, num primeiro momento elas aparecem com muito vento. E aí são aqueles ciclones que a gente já teve notícia por aqui, que estão se tornando cada vez mais intensos e mais frequentes. Ou seja, talvez em algum momento no Rio Grande do Sul a gente viva, né, aqueles cenários que a gente está acostumado mais a ver no hemisfério norte, né, no território norte-americano, em que passam aquele ciclo, aquele momento de vento absurdo que destrói tudo. Aqui se tem muito receio que em algum momento aconteça algo muito parecido. Professor Marcelo, depois da rápida escalada dos impactos das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais uma manifestação de junho de 2022 feita pelo senhor na Câmara Municipal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde apresentou dados de suas pesquisas sobre mudanças climáticas e também alertou para a possibilidade das cidades enfrentarem inundações em áreas que nunca haviam sido atingidas anteriormente. Na época, eu cheguei a assistir seus vídeos, inclusive trouxe aqui no programa alguns convidados para falar sobre os riscos de eventos climáticos e a necessidade de cidades mais sustentáveis. Mas, infelizmente, a última enchente do Rio Grande do Sul já afetou mais de 2 milhões de pessoas, o que corresponde a 20% da população. Professor Marcelo, explique para quem está nos assistindo, de que maneira o senhor conseguiu prever essa triste enchente de maio de 2024 e como é que foi assistir ao vivo que você, infelizmente, estava certo? Bom, infelizmente isso parece filme, né? Mas no fundo foi algo relativamente prático, assim. Há muito tempo eu e muitos colegas a gente alerta sobre a expansão das cidades na região das planícies, que vem crescendo muito fortemente junto às margens sobre os terrenos úmidos. Tá? Então, as áreas úmidas, é importante que se diga, elas têm dois serviços ambientais significativos. Um deles é referente a sequestro de carbono. Quando a gente está falando tanto em descarbonização da economia e aumentar, né, a proteção das florestas, mas eu devo dizer que a gente também precisa aumentar a proteção das áreas úmidas e dos banhados, sobretudo, porque o sequestro de carbono numa área de banhado chega a ser 50 vezes maior do que a de uma floresta. Só que tem muito menos banhado do que floresta. Mas na nossa região aqui, nós temos muito mais banhados do que floresta. Então, preservar os banhados é fundamental para também contribuir com o sequestro de carbono. O outro grande efeito importante é o chamado efeito esponja, que é um serviço ambiental que a natureza nos proporciona, que aqui nós temos ele de graça. A gente não precisa gastar com nada. Né? Se fala muito em cidades esponja, parece que a gente tem que importar isso né, de uma tecnologia estrangeira, e na verdade nós já temos isso à nossa disposição, só que a gente tem depreciado, né, estragado este efeito esponja, edificando sobre estas áreas sem nenhum cuidado. Então, claro, quando eu fiz aquele vídeo, eu estava tentando mostrar ali os alertas que a gente vem fazendo para as mudanças climáticas e o quanto isso pode repercutir num efeito potencial muito elevado se a gente continuar ocupando os espaços urbanos como a gente está ocupando. Então, claro que se faz muita coisa errada aqui na cidade de Pelotas, do ponto de vista da ocupação dos espaços urbanos, mas também se faz muita coisa errada em vários outros municípios, porque o descuido com o planejamento, ou a falta de planejamento, melhor dizendo, ele é muito grande. Então, na medida que a gente não tem este cuidado na gestão pública e as pessoas parecem muito pouco preocupadas com mudanças climáticas e eventos extremos, o que resta é a gente alertar. Então, eu estive na Câmara de Vereadores em Pelotas, apresentei esses dados, né, chamei a atenção para a nossa falta de planejamento urbano, né, que é muito forte aqui, e fiz o mesmo até no ano de 2023, depois dos eventos de 23, na Câmara de Vereadores na cidade do Rio Grande.
uma apresentação muito parecida, em que eu também lamentei a nossa falta de iniciativa em ter bons instrumentos de planejamento. E hoje eu tenho dito, né, que neste momento que estamos vivendo de reconstruir, tem algo que nós deveríamos fazer que não custa R$ 1. Se eu estivesse agora numa casa de vereadores, eu estaria dizendo exatamente isso. Nós precisamos revisar o plano diretor, nós precisamos ver que instrumentos estão disponíveis para o planejamento urbano. E mais do que isso, nós precisamos incluir um plano de emergência climática, porque sem isso não tem como a gente seguir em frente, né, simplesmente fazendo ou decidindo ou empreendendo no olho, né? Porque eu tenho visto agora, por exemplo, muitas prefeituras dizendo: nós vamos fazer, nós vamos colocar o projeto A, B, C, D. Só que esses projetos, eles não estão vinculados a nenhum plano estratégico da cidade. Ou seja, eles estão fadados a não serem bons projetos, ou eles estão fadados a não resolverem os problemas, porque a gente não está estudando esses problemas. E isso precisa ser feito antes de qualquer projeto. Professor Marcelo, quando nós olhamos a história de bilhões de anos do planeta Terra, nós já tivemos há 200 milhões de anos atrás um evento de vulcões e terremotos que lançou tanto gás carbônico na atmosfera que a temperatura ficou mais alta e uma das consequências foi a extinção de muitas espécies. Mas os fenômenos de agora não são naturais. Então eu pergunto, o que mudou na relação do homem com o planeta que nos fez chegar a esse ponto? Bom, excelente pergunta. Tem algo que a gente tem tentado pelo menos dizer, né, para muitos do que ainda se apresentam como negacionistas das mudanças climáticas, que a ciência já avançou muito e principalmente buscando, né, a gente tem uma forma de estudar que se chama células de gelo, onde tu tem o ar aprisionado da atmosfera de milhões e milhões de anos. Então a gente consegue notar que a Terra já esteve mais quente, já esteve mais fria, já teve diferentes composições e diferentes formas de clima ao longo de sua história, né? Isso está lá preservado, guardado nas geleiras. Qual é a diferença dos eventos do passado para os eventos do presente? Quando a gente faz um recorte, e aí foi esses dados que eu apresentei na Câmara, por exemplo, é um recorte de 50 anos das informações de temperatura e precipitação aqui da minha região de Pelotas, né, dados da Universidade Federal de Pelotas, que tem uma série histórica bastante longa, mas eu fiz esse recorte de 50 anos. E o que se observa quando a gente olha 50 anos no passado ou até mais tempo? Que os nossos verões estão literalmente mais quentes e que os nossos invernos, que é o que preocupa, eles estão muito menos frios. Então, na média, a Terra está vivendo uma febre e todas as regiões estão. E isso interfere muito no chamado padrão de chuvas. Então as chuvas elas estão, né, muito mais volumosas. E algumas regiões do planeta são mais alvo disso. Essa região sul da América do Sul é uma região alvo, assim como outras regiões do planeta também são. Vale lembrar ainda que o oceano já está 10 centímetros mais alto. Então, dos últimos 30 anos para cá, a gente está vivendo um oceano que ele se coloca, na média, 10 centímetros, mas significa que em algumas regiões chega a ter um pouco mais. Nós aqui vivemos num estuário. A Lagoa dos Patos tem uma comunicação com o oceano, ou seja, toda a água que chega, né, dessa enorme bacia de drenagem em direção à lagoa, ela chega, né, e tem que sair para o oceano. Se ele estiver mais alto, ela não consegue sair com a mesma intensidade e ela se mantém numa altura mais elevada. Sem falar que ela já está bastante assoreada também, em razão do nosso mau uso da terra. Ou seja, qual é a nossa participação nisso tudo? A gente tem feito um uso dos recursos desregrado, a gente tem feito um consumo desequilibrado, sem preocupações com as gerações futuras e, obviamente, a gente tem carbonizado a atmosfera. É como se nós estivéssemos vivendo, né, com o pé no acelerador do carbono, porque a diferença do agora para momentos do passado é que todas as mudanças aconteceram de forma muito lenta, não foram abruptas. E o que a gente está provocando são mudanças absolutamente abruptas. E essa mudança abrupta é que geram estes eventos extremos, porque é como se o clima estivesse tentando encontrar uma outra zona de equilíbrio. Então, enquanto mais carbono nós colocamos na atmosfera, quanto mais nós mexemos
nos espaços, nas paisagens, transformando esses espaços, maior são as mudanças que nós provocamos nessa dinâmica climática e, obviamente, vamos sentir essa resposta com eventos como os que a gente tem vivido ultimamente no Rio Grande do Sul. Pegando um pouquinho o gancho nessa sua resposta, já deu para perceber que não é possível ir contra as forças da natureza e que é preciso ouvir a ciência. Durante suas audiências públicas e debates, quais foram as principais respostas das autoridades locais e estaduais às suas especializações e os alertas quanto às possibilidades de eventos cada vez mais potentes? O senhor sentiu que havia um entendimento real da gravidade? É porque eu me pergunto por que os governos relutam tanto em escutar a ciência e os seus alertas? Bom, na época não tive resposta alguma. A sensação que eu tive é que entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Aliás, as audiências públicas têm por natureza serem muito esvaziadas, pouco público e, na verdade, também pouca presença de vereadores, né? Se a gente for para uma Assembleia Legislativa, é a mesma coisa, pouco público e poucos deputados. Isso é o normal ruim de toda, né, audiência pública, pelo menos em todas que eu participei. Talvez porque este tema não desperte a atenção necessária de quem governa ou quem nos representa. E até eu tenho dito isso, que a culpa de não termos uma geração política tão atenta a esses temas é porque, na prática, isso não está no senso coletivo da sociedade. Se a gente pensar, se a gente sair por aí e perguntar, as pessoas estão muito pouco preocupadas no que diz respeito à mudança climática e evento climático extremo. Claro que algumas agora sentiram na pele o que significa, mas se essas perguntas fossem feitas no ano passado, essas pessoas, muitas delas, elas estariam tão desconectadas como sempre estiveram, porque não é um assunto que está na discussão do dia a dia das pessoas, não é um assunto que faça parte da preocupação da maioria das pessoas. Infelizmente, ainda não. Então, na medida que a gente for aumentando o esclarecimento, a informação pública, a educação para o clima, talvez a gente tenha, quem sabe, políticos, né, pessoas que sejam levadas ao papel de representante ou de governantes, um pouco mais preocupados, né, porque por hora o que a gente tem são pessoas que, quando acontece algo, associam isso ao seu discurso, mas ficam torcendo para que as pessoas logo ali esqueçam, para que elas sigam os seus projetos políticos como sempre fizeram. Só que isso não dá mais certo, porque o clima de fato mudou, a realidade é outra, e os eventos não são só extremos, eles são extremos, intensos e muito mais frequentes. Professor, a inundação de maio de 2024 é considerada a maior da história do Rio Grande do Sul. O número de mortos por desastres naturais no estado nos últimos 11 meses é mais de 10 vezes do que o óbito contabilizados em 19 anos. Enquanto 14 pessoas morreram entre 2003 e 2021 por causa de eventos climáticos extremos, ao menos 250 pessoas morreram nos 4 desastres ocorridos no estado entre junho de 2023 e maio deste ano. Só os 3 eventos do ano passado deixaram 75 mortos, enquanto que o mais recente desastre ambiental já matou pelo menos 175 pessoas. Além do número de óbitos, comparando com os eventos anteriores, quais foram os fatores que tornaram essa enchente particularmente devastadora? Bom, eu tenho dito que, para muitos que questionam, né, se este evento de fato tem toda essa magnitude, eu fui olhar de perto, né, eu estive em áreas afetadas, e a impressão que se tem é que, primeiro, os registros mostram claramente de que esse é o evento climático mais intenso que o Rio Grande do Sul já viveu, mas não só o Rio Grande do Sul, como o Brasil todo, e está sendo considerado como um dos eventos climáticos mais importantes no mundo, comparado a vários outros que já se viveu na China, já se viveu nos Estados Unidos, na Europa. Então, ele está sendo colocado no ranking dos maiores eventos climáticos, e não só por razão do número de mortos que infelizmente aconteceram, mas foi além, é o poder de destruição que este evento mostrou. E aí tem uma particularidade neste evento, diferente de outros eventos climáticos que a gente já viveu, né? Quando a gente fala da seca,
né? E aí se busca alternativas, né? Quando a gente se fala de períodos em que nós temos uma estiagem muito prolongada, que afeta muito a economia, bom, as soluções encontradas são mais práticas e os governos vão lá e tentam buscar no governo federal, né? O governo do estado busca no governo federal recursos para compensar os prejuízos econômicos em razão, né, da falta de chuvas. Tudo bem. Quando se tem algum vento mais intenso, nós nunca tivemos nenhum vento por aqui, né, mas eu acho que se projeta para esse cenário, mas a gente ainda não teve. Né, mas quando se tem um vento mais intenso, as preocupações são óbvias, né, muito grandes, todo mundo fica preocupado, mas o estrago não chegou a atingir nada com violência. E outros episódios com chuvas, né, muito mais associadas a alagamentos, normalmente atingiu pessoas, né, que têm uma camada social de um poder aquisitivo mais baixo, pessoas que estão em áreas que são vulneráveis e que foram ocupar estas áreas por falta de opções, né? Então são essa camada social que frequentemente é atingida, é a camada social menos atendida, e é óbvio, é aquela que está sempre na mira de qualquer evento climático, nem precisa ser extremo. A diferença deste evento em particular é que ele escalou para outras camadas sociais. Empresas inteiras foram destruídas, áreas de produção inteiras foram perdidas. E não é só do arroz, é da produção de uva, da produção de soja, da produção de várias culturas que se tornaram agora comprometidas para as safras dos próximos anos. Então, eu tenho pessoas muito ricas que tiveram suas casas destruídas, invadidas pelas águas e destruídas. Então, a dimensão deste evento é que ele alcançou não só os pobres, ele também alcançou os ricos. Tudo bem que os ricos vão conseguir se recuperar primeiro e que os pobres terão que contar com a ajuda do Estado, isso é fato. Mas este evento, pela sua natureza de destruição, sua magnitude, atingiu camadas sociais que têm poder de transformação, que têm poder de influência, que têm poder, né, de cobrar de políticas públicas ou cobrar responsabilidades que, infelizmente, os pobres não têm. Então, este é um evento que ele deverá impor algumas mudanças na gestão pública em razão daqueles que foram atingidos, né? Porque, infelizmente, funciona mais ou menos dessa forma. Porque o que a gente tem visto ao longo da história são pobres sendo atingidos e se lamentando, né? O fato do evento ter alcançado essas pessoas, mas nunca se toma as atitudes que deveriam ser tomadas. Nunca se fez contenções reais para tentar proteger essas pessoas, ou se deu assistência ideal, ou se retirou essas pessoas das suas áreas de risco. Nunca se deu essa atenção, mas agora tudo indica que alguma atenção diferente será dada para todos, porque na prática, mais do que as pessoas pobres, também as pessoas ricas acabaram sendo atingidas por este evento. Professor, dados do INPE mostraram um aumento significativo no desmatamento da Amazônia entre agosto de 2020 e julho de 2021, maior índice em 15 anos. Estudos indicam que o desmatamento afeta os regimes de chuvas em todo o Brasil, alterando os padrões de encomenda e também contribuindo para os eventos climáticos extremos. E o Cerrado também sofreu uma taxa alarmante de desmatamento que compromete a capacidade de regulação hídrica da região. Professor Marcelo, até que ponto o aumento do desmatamento da Amazônia e do Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, feito indiscriminadamente nos últimos anos, contribuiu para que ocorressem as enchentes no Rio Grande do Sul? Os eventos climáticos como um todo, eles estão associados, né, como eu disse ali, eles estão associados às nossas práticas ruins de uso e ocupação do solo, claro, o desmatamento aí. E é evidente que isso também tem uma forte contribuição com a carbonização, né? Porque não é só a queima de combustível fóssil, mas também o fato da gente estar oxidando, né, a matéria orgânica contida no solo e particularmente dos solos desmatados, né? Então, quando a gente olha para uma floresta e pensa que todo aquele carbono que está associado à sua parte vegetal é significativa, na verdade, o grande significado de carbono que está no ambiente florestal é o que se encontra associado ao solo, na matéria orgânica associada ao solo. E isso rapidamente se perde ou é
vamos dizer assim, oxidado e levado para a atmosfera na medida que esse solo se torna exposto e eu quebro a reciclagem, né, do processo ecológico naquele ambiente florestal. Então, é o mesmo quando a gente começa a perder áreas que são úmidas, né, e que têm uma riqueza orgânica muito grande, que passam a queimar. Quando a gente olha para o Pantanal, que agora aquela região está toda muito seca, né, nós temos ali um risco de incêndio que é literalmente o solo pega fogo, e é um fogo muito difícil de apagar, porque eu tenho ali uma concentração de matéria orgânica, né, de muito tempo, e aquela matéria orgânica toda, se ela não estiver na presença de água, ela pode queimar. E este queimar é uma coisa muito difícil de terminar. E aí, essa contribuição nossa para o sistema atmosférico, né, associado ao desmatamento, obviamente muda as temperaturas, aumenta a febre da terra e, claro, mexe no padrão de chuvas, como a gente está vendo. Agora, neste evento em particular, a gente tem que levar em consideração um sistema que é absolutamente comum, né, que em todas as épocas do ano acontece, só que neste momento de El Niño é potencializado. Então, quando a gente olha para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente tem que lembrar que com o El Niño, que é o aquecimento da água oceânica equatorial, eu aumento a evaporação, né? E os ventos alísios levam este vapor de água, né? Conduzem para sobre o território amazônico. Na medida que eu tenho ali a evapotranspiração na região amazônica, eu alimento então este vapor de água e os rios aéreos, né? Que são trazidos em direção à cordilheira e depois levados em direção aqui à região mais sul. Quando esse corredor de umidade chega aqui, a tendência é que ele fuja para o Oceano Atlântico ou que ele seja empurrado pela massa de ar polar do vento, né, do sul em direção ao norte. Então, este é o processo normal. Só que, infelizmente, com o desmatamento do Cerrado e da Amazônia, mas muito do Cerrado, eu tenho a formação de zonas de baixa pressão de muito calor. E esta zona de baixa pressão de muito calor, ela impede este avanço da frente fria que parte aqui nessa massa de ar polar, né, que passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Isso teria que empurrar esse corredor de umidade e avançar sobre essa região do centro-oeste e do sudeste. Mas como eu tenho essa zona de baixa pressão de muito calor, essa massa de ar não consegue avançar. E o corredor de umidade ficou estacionado. Na verdade, o que aconteceu? Foi como se eu tivesse pego um pano encharcado e feito, né, um torcer sobre o estado do Rio Grande do Sul. E óbvio, né, um volume de precipitação absurdo nos atingiu e gerando toda essa catástrofe, né, que a gente presenciou no mês de maio. O Brasil se mobilizou de uma forma muito forte e bonita numa corrente de solidariedade ao Rio Grande do Sul e suas cidades devastadas pela inclemência das águas. Nós sabemos que a flexibilização das leis ambientais foi um ponto crucial para que as tragédias acontecessem e também uma de suas principais críticas. Agora, descobriu-se que o governador Eduardo Leite, de uma inacreditável maneira, destinou menos de 0,5% do orçamento para a defesa civil. Ou seja, um estado da importância do Rio Grande do Sul não estava cuidando de um setor fundamental, que é a previsão de acidentes naturais. Então eu pergunto, professor Marcelo, o que o senhor acha disso? Bom, eu não posso achar nada bom, né? Na prática a gente tem mais coisas aí, né? Nós temos primeiro assim uma gestão do Estado, e aí é uma gestão do governador atual, né? E de governadores anteriores que nunca estiveram muito atentos, né? Com questões ambientais, climáticas ou mesmo de prevenção. Vamos lembrar que nós melhoramos muito no socorro, mas a gente tem investido mais no socorro. A Defesa Civil, mesmo com um orçamento pequeno, ela tem se especializado muito no socorro. A gente viu a importância da Defesa Civil agora, porque de fato, né, eles estão muito bons em razão da quantidade de eventos que eles têm tido que se envolver. Imagine, com pouco recurso eles se especializaram de uma forma incrível, eles fazem um trabalho maravilhoso. Agora, o nosso investimento deveria ser um pouco maior na prevenção e particularmente na adaptação. Este investimento aí não existe. Ele só existe no socorro, e mesmo assim com um orçamento reduzido. E bom, se este é um ponto, o outro é o fato de que
tem várias obras que deveriam ter sido feitas com recursos disponibilizados, né, que estariam com projetos já elaborados, prevendo, né, a contenção ou a redução da possibilidade de cheias e associando infraestruturas de alagamento, né, para combate aos alagamentos, que simplesmente elas não saíram do papel. Simplesmente não saíram. Então tem obras que já têm recurso há mais de 12 anos, enfim, destinados ou aprovados, mas é uma lista enorme de obras que simplesmente nunca foram executadas. Foram travadas aqui ou ali, ficaram presas por algum motivo ou outro, não se entende muito bem por quê, mas o fato é que não saíram do papel. E aí, claro, essas obras, infelizmente, né, uma vez que elas não estiveram disponíveis, elas nos protegeram menos. E talvez, se elas tivessem sido colocadas em prática, nós talvez tivéssemos ali uma minimização destes eventos, desses impactos que nós sentimos agora. Porque o que se percebeu na região serrana é uma desproteção completa, né, para eventos como os que estão agora se reproduzindo e que a gente prevê que vão acontecer com muito mais frequência no futuro. Professor Marcelo, muitos brasileiros desconheciam o sistema de proteção contra enchentes construído em Porto Alegre e que se mostrou ineficiente contra a tragédia agora de maio de 2024. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste o que é esse sistema de proteção e por que ele falhou tão retumbandamente. Então, no caso de Porto Alegre, assim também como na cidade de Pelotas, e tem outras cidades que na década de 70, em razão de 1941, né, o Rio Grande do Sul ter passado por um evento de grande volume de chuvas, e um evento até menor do que o de agora, diga-se de passagem, mas que repercutiu, né, sobre as áreas do território, né, com grande volume de água que também invadiu os ambientes de margem, só que ambientes de margem não tão ocupados quanto agora, e também não tão protegidos quanto agora. E aí o que se fez? Na década de 70 se passou em todos os lugares considerados assim mais vulneráveis ou sensíveis à invasão das águas, se colocou obras de contenção. Então, em Porto Alegre, por exemplo, nós temos lá o Muro da Mauá, que é um grande muro de contenção, que está ali, né, preparado para receber uma alta do Guaíba, né, de 5 metros. E ótimo, tudo deveria ter funcionado bem, caso eu tivesse umas comportas que tivessem fechado bem, e caso eu tivesse o sistema de bombas, que são 22 bombas, operando plenamente para evitar, né, o alagamento por aquela água que retorna, né, o que invade pelo sistema de drenagem e pelos esgotos. Então, se todo o sistema estivesse operando perfeitamente bem, talvez aquela situação vista em Porto Alegre e na região metropolitana não tivesse ganho aquela gravidade toda. Tá? Agora, o que se sabe? Que esses muros, bombas e outros sistemas associados, eles não estavam funcionando plenamente por não terem recebido a devida manutenção. E essa é uma reclamação que a gente vê presente em vários outros municípios, né, em que algum sistema já estava presente por muito tempo e ele meio que caiu no esquecimento, ou as gestões decidiram a não mais investir ali, porque afinal de contas não está acontecendo nada, está tudo tranquilo, e mesmo com todos os alertas. Então, infelizmente, o que a gente viu ali foi uma falta de atenção, né, muito necessária a um sistema de proteção, né, que agora vai precisar ser reformulado. Vamos lembrar, né, que a nossa referência era 41 e a próxima referência agora será 2024. Então, toda nova obra vai ter que levar em consideração o que a gente viveu em 2024. Então, a intensidade do evento terá que ser medida para 2024. Então, novas pontes terão que ser robustas o suficiente para tolerar um evento como o que a gente viveu em 2024. Novos traçados de estrada, novas áreas urbanizadas, novos sistemas de contenção e combate às enchentes. Toda a referência de obra agora tem que ser o que se viveu neste maio de 2024. Professor Marcelo, o senhor sugeriu medidas preventivas específicas, as quais poderiam ter minimizado o impacto dessa tragédia.
O que o senhor acha que impediu a implementação dessas medidas? O senhor acredita que o aumento dos desastres se deva à falta de recursos ou à falta de vontade política, em especial para a área ambiental? Na verdade, eu acho que é muito falta de crença de que os eventos climáticos, né, ainda há falta de crença de que eventos climáticos são perigosos e que eles podem acontecer com regularidade e frequência. Infelizmente, não se acredita nisso. E a gente viu que, a partir de 2022, municípios atingidos passaram a se reconstruir e tiveram suas obras nem tão prontas ainda, destruídas em 23 mais de uma vez. E agora, 2024, se discute a reconstrução. Mas imagine, nós passamos por 2 anos de destruição para só neste evento de 2024, que ele foi muito maior, a gente está discutindo uma reconstrução um pouco mais inteligente. E mesmo assim, tem muita gente que não acredita que isso possa se reproduzir de novo com essa intensidade ou próximo disso. Eu tenho dito até que pode até ser que não aconteça igual a 2024 tão cedo, mas que, semelhante a 23 e principalmente a 22, é muito fácil que aconteça nos próximos anos de El Niño, né? Então, a única forma da gente vencer este atraso é, de fato, convencendo que a política, a tomada de decisão política, tem que andar mais próxima da lógica técnica para que as decisões, né, sejam de fato efetivas no sentido de nos proteger mais, seja na cidade, seja no campo. Não é possível que a gente continue nessa descrença, né, que o poder público continue com pouca vontade de fazer o que deve ser feito, achando que nada de ruim vai acontecer de novo. Não adianta este achar. É uma obrigação do poder público, né, de nos proteger, de nos defender e de investir em prevenção e adaptação, porque estes eventos vão continuar se reproduzindo com força. Professor Marcelo, no bloco anterior o senhor falou em reconstrução. Políticos e especialistas de distintas áreas estão falando sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas eu acredito que após esse rastro de destruição deixado pelas chuvas, a palavra reconstrução venha com algumas ressalvas. O que significa propriamente nesse contexto, né? O que essa palavra significa nesse contexto de mudanças climáticas, né? Quais são os principais desafios que o Estado vai ter que enfrentar do ponto de vista ambiental na reconstrução pós-enchentes? Bom, o que a gente, na verdade, tem dito muito e tentado, com todo gestor público que a gente acaba conseguindo ter algum contato, né, e com autoridades que estão envolvidas no processo de reconstrução, é de que, em razão deste evento, dada a sua intensidade e dada a seu poder de destruição, né, uma vez que ele acabou destruindo até coisas que tinham sido reconstruídas nas edições passadas, em eventos que até foram menores, que agora reconstruir as cidades precisa se dar dentro de uma nova lógica, um pouco mais inteligente, né? Ou seja, eu não posso continuar fazendo do mesmo jeito, nos mesmos lugares, das mesmas formas, para correr ali o risco de perder tudo ali adiante. Não dá. Eu preciso realmente buscar um formato, né, que seja mais preventivo. Então, significa que as áreas residenciais, né, aquelas que foram destruídas mais de uma vez e que estão muito próximas aos corpos hídricos, que eu preciso agora reconstruir essas áreas numa cota mais segura. Eu não posso simplesmente considerar o fato de que, ao reconstruir ali, que nada vai acontecer. Vai acontecer. Eu preciso, ao fazer isso, liberar aquela área que está edificada próximo do corpo hídrico e criar ali uma zona de proteção. Porque a água de um rio, de um arroio, né, seja do que for, ela precisa ter um ambiente de margem para extravasar quando ela não couber mais lá dentro. Então, se eu tiver um episódio de chuvas muito volumosas, e tudo indica que eu vou ter novos episódios de chuva volumosa, esta água toda, ela precisa ganhar um espaço. Então, eu preciso proporcionar isso. E para fazer isso, eu preciso agora, nesse processo de reconstrução, migrar as partes da cidade mais atingidas para uma zona em que eu não vou ter o risco desta água chegar até lá e destruir tudo. Então, isso é o básico. Né? Mas não é só isso.
eu preciso trabalhar com outros conceitos. Talvez em algumas áreas que ainda não foram atingidas com força, mas que podem vir a ser atingidas com força no futuro, talvez eu deva pensar em desedificar. E talvez eu deva pensar também e associar esses conceitos de cidades esponjas, que hoje a gente por aqui está destruindo, mas isso tem que fazer parte de um sistema de proteção. Então eu preciso me aliar ao espaço geográfico que eu ocupo e tentar fazer o uso dele da forma mais segura possível, pensando nos eventos climáticos próximos que estão por vir. Professor Marcelo, o senhor tem falado muito sobre a importância dos planos que incluam critérios rigorosos de ocupação do solo. Quais seriam as principais características de um plano diretor eficaz para prevenir desastres como esse? Seria uma legislação ambiental mais restrita? Olha, não tenho dúvida nenhuma de que a gente, na verdade, precisa avançar para um caminho inverso que a gente tem proporcionado. O que a gente mais tem visto, né, é um processo continuado de flexibilização da legislação, sobretudo a legislação ambiental. Né? E isso é óbvio que tem proporcionado reveses absurdos. A gente tem tido perdas econômicas em razão disso, a gente tem tido perdas de patrimônio em razão disso, a gente tem tido perdas de capacidade de produzir em razão disso e perdas de vidas, lamentavelmente, também em razão disso. Então não dá mais para ficar permitindo a flexibilização da lei para tentar facilitar algum arranjo produtivo, porque na prática isso no futuro nos representará um prejuízo maior do que a possibilidade de oferir algum lucro em razão de uma mudança. Então, a nossa estratégia tem que ser outra. Nós precisamos fortalecer a legislação, nós precisamos fortalecer as regras, sobretudo quando a gente pensa em proteção. Então, é isso que está em jogo. A gente precisa proteger o patrimônio, precisa proteger as pessoas, precisa proteger o meio de vida. Aliás, fortalecer a lei é proteger a nossa sobrevivência. Então, não dá para sair por aí flexibilizando. E quando a gente olha para o contexto urbano, uma das leis mais alteradas ou mais flexibilizadas é o plano diretor. E isso afeta tanto as áreas no campo como na cidade. Plano diretor não é só a área urbana, é também muito do que se faz no município como um todo. Então, quando eu falo do campo, quero dizer, nós precisamos respeitar o regramento, o Código Florestal ou o Código Estadual do Meio Ambiente, um zoneamento ecológico econômico. Eu preciso, de fato, ter boas práticas que estejam associadas ao uso da terra, como práticas de manejo e conservação do uso do solo, né? Eu preciso respeitar as áreas de APP, eu preciso respeitar a reserva legal, eu preciso respeitar a legislação, né? No sentido de garantir que a produção e a conservação siga de forma segura a promover novos prejuízos. Da mesma forma, quando a gente olha para a cidade, eu não posso ocupar os espaços sem ter uma atenção à vulnerabilidade e aos riscos ou de ser invadido pelas águas ou de ficar alagado por uma falta de planejamento no que diz respeito à drenagem. Então, eu preciso ter instrumentos de planejamento robustos, eu preciso ter a visão de território protegido, eu preciso ter pessoas que se sintam seguras e eu preciso ter, inclusive, a possibilidade de ter investimentos e negócios que não se tornem vulneráveis porque vem a água e leva tudo. Hoje a gente está vendo, inclusive, a migração de empresas que foram atingidas ou parcialmente atingidas ou que se sentem ameaçadas, que estão pensando em mudar de uma cidade e ir embora para outra cidade ou para outro estado. Ou seja, nós estamos sob o risco de perder elementos econômicos importantes simplesmente pelo fato de não dar a devida atenção aos riscos climáticos extremos. E isso é muito sério, porque com isso vem um empobrecimento, com isso vem a falta, né, de investimento, com isso vem o desemprego, com isso vem uma série de coisas que nos afetam de todas as formas e maneiras. Então, mudança climática ou evento climático extremo, né, é muito mais sério do que a gente imagina. O senhor é coordenador do Laboratório de Sustentabilidade Corporativa, ISD. Poderia nos contar mais sobre o trabalho que seu laboratório realiza no campo de sustentabilidade e como é que isso pode ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas? Certo, esse é um laboratório relativamente novo, é uma novidade até dentro das universidades,
sobretudo as universidades públicas, que é essa tentativa de uma aproximação maior entre o que se faz na academia, a pesquisa, a ciência, né, a teoria e a realidade do mercado. Então, o que a gente vem tentando fazer é estimular a melhoria ou a incorporação de práticas no setor produtivo. E agora também na gestão pública, né? Então, já se percebeu que não adianta só que as empresas adotem melhores práticas se a gestão pública não tiver nenhuma boa prática para ser executada. Então, eu preciso ter compromisso com os princípios da sustentabilidade, seja nas empresas, seja na gestão pública, para garantir, né, que a gente tenha um meio de vida mais seguro e para que a gente tenha, evidentemente, mais garantias, né, de uma geração futura que tenha acesso aos recursos que a gente está consumindo hoje. Então, o que a gente mais tem feito é no sentido de tentar estimular que estas empresas adotem medidas para aumentar sua eficiência no funcionamento, para melhorar a qualidade dos recursos, o seu relacionamento com os stakeholders ou com outras empresas e fornecedores e o próprio consumidor, mas mais do que isso, em apostar em responsabilidade socioambiental, ou seja, eu ter um uso dos recursos não só mais adequados, mas como também fortalecer uma economia de baixo carbono e, no que diz respeito ao social, a respeitar, né, as diferenças, a respeitar a importância de se ter, né, um impacto social positivo, ou seja, uma corporação, seja onde ela estiver, que ela tenha um impacto positivo, não só sobre as pessoas que trabalham naquela organização, como também as que convivem no entorno daquela organização. E claro, para além disso, a gente tem promovido eventos, tem uma revista que eu edito, que é uma revista de ESG Sustentabilidade, onde nós temos ali os compromissos que diferentes empresas, corporações já vêm assumindo para melhorar não só suas práticas, mas este impacto positivo, e também um evento, um workshop, que inclusive vai acontecer agora aqui em Pelotas, 27 e 28 de junho, no Pelotas Parque Tecnológico, onde é a nossa segunda edição, onde a gente vai trazer mais um grande conjunto de empresas que se mostrarão, né, e mostrarão as práticas que realizam em prol da sociedade e da proteção do meio ambiente e, obviamente, de uma gestão mais sustentável, responsável e segura. Já diz o ditado que ou aprendemos no amor ou na dor. Parece que o Brasil aprende muito lentamente a um custo muito doloroso. Quais são as maiores lições que essa catástrofe no Rio Grande do Sul pode nos ensinar? Bom, sobretudo é a necessidade de investir mais em prevenção, investir mais em adaptação, investir mais em fortalecer a legislação e parar, né, de seguirmos uma cartilha das opções erradas e principalmente escutar a ciência, né? Então, não é possível que a gente continue insistindo em práticas ruins, em flexibilização da lei e em discursos que são puramente políticos e completamente vazios de conhecimento, né? E não é falta de conhecimento. Na verdade, o que mais nós temos no Brasil é gente estudando, é gente disponível, técnicos, universidades. Se a gente pensar, o Rio Grande do Sul mesmo, ele é absolutamente rico em universidades. Nós temos por aqui a FURG, a URGS, a UFPEL, Federal de Santa Maria, a Unipampa, os IFES, as universidades particulares, as comunitárias. Nós temos uma coleção de profissionais, ou seja, é pesquisa, é pós-graduação, é trabalho publicado em revistas internacionais renomadas. O que não nos falta é conhecimento sobre o nosso território, sobre o que fazer, como fazer. Agora, também está faltando um interesse, uma vontade, um desejo, né, uma abertura por parte daqueles que governam, que representam, né, de pararem de decidir ou de fazer apenas do ponto de vista político, porque isso não está funcionando. Nós precisamos ter um pouco mais de técnica para que estas decisões políticas, de fato, sejam decisões mais certeiras.
Professor Marcelo, depois de toda a nossa conversa, não há a menor dúvida de que esses eventos que já estão acontecendo não têm mais volta. E também não podemos impedir que eles ocorram. Seja num futuro breve ou num futuro distante, definitivamente eles vão acontecer. Mas eu acredito que dê para nós sermos mais resilientes. Então eu pergunto, professor, o que é que deve ser feito, né? O que é que é necessário fazer para que as pessoas sobrevivam ao longo do tempo? Bom, primeiro é o entendimento que isso é uma tecla que a gente vai ter que bater sempre, de que está na hora de investir em prevenção. É prevenção, adaptação e um trabalho permanente de mudanças para melhor. Então, evitar ao máximo flexibilizar a lei, evitar ao máximo dar curvas na lei, evitar ao máximo usar práticas ruins e adotar, então, práticas mais sustentáveis. Seja nas empresas, seja no poder público, este é o momento da gente mudar de comportamento. Tudo tem a ver com comportamento e escolhas. Ou seja, as pessoas precisam, enquanto consumidores, ter um comportamento melhor, escolher de forma melhor e, obviamente, as empresas e a gestão pública precisam ter um comportamento melhor e agir, né, com escolhas melhores. Se nós não decidirmos que este é o momento de mudar, se nós não decidirmos que este é o momento de fazer diferente, nós vamos insistir no erro, só que agora um erro que vai nos trazer cada vez mais prejuízos, porque estes eventos, eles não vão cessar. A gente até poderá ter uma trégua em Laninha, no que diz respeito às chuvas, mas nós vamos viver por aqui períodos prolongados de estiagem em algum momento. E quando a gente tem essa inversão de El Niño para Laninha, se o Rio Grande do Sul tem uma trégua, outras regiões brasileiras é que começam a ter um risco maior, um perigo maior. E aí nós vamos poder ver, quem sabe, é lamentável, mas os eventos climáticos extremos não vão se reproduzir apenas no Rio Grande do Sul. Talvez se reproduzam em outras regiões brasileiras com muita intensidade, com muitos prejuízos e, quem sabe, até perdas de vidas, infelizmente. Professor Marcelo, muito obrigada pela participação. Discutir os efeitos climáticos deixou de ser algo distante, né, para entrar em nossas casas todos os dias, ainda que seja pela televisão. Então, que seja um alerta para os brasileiros começarem a prestar atenção nos efeitos climáticos adversos. Muito obrigada, adorei nosso bate-papo. Eu que agradeço. Até mais, obrigada pela participação. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Fique ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.